Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para todos os escritores, que é a leitura crítica. Primeiro eu vou contextualizar aí para vocês que têm interesse de saber e não sabem o que é a leitura crítica. Você pode fazer a leitura crítica, né, do seu livro quando ainda não finalizou ele ou quando ele está finalizado. Geralmente é mais fácil quando ele está finalizado, porque é mais fácil de entender onde a obra vai chegar e os pontos, porque às vezes tem algumas perguntas que elas acabam se respondendo durante a história, né, algumas dúvidas. Alguns profissionais ali fazem só com a história inteira, mas alguns também fazem só por alguns capítulos e tudo mais. A leitura crítica acontece ali quando você está escrevendo a sua história, né? Você está escrevendo a sua história e você vai atrás de ter um feedback mais aprofundado de ter profissionais que estão ali, que trabalham lendo as histórias e geralmente, né, os profissionais, você, por exemplo, eu como autora de fantasia procuro leitores críticos que estão acostumados a lerem fantasia e que geralmente, né, o leitor crítico, às vezes, muitas das vezes, ele também é escritor, então, ali pessoas que também, né, escrevem fantasia, então, o trabalho de leitor crítico, né, eu sou leitora crítica também, já faz mais de um ano, e eu vou contar mais ou menos como é a minha experiência como leitora crítica e também como uma autora que já passou, né, já mandou seus livros para leitura crítica. Eu sei que tem muitas pessoas que acabam não fazendo leitura crítica dos livros ali antes de publicar, mas eu acho que é uma etapa muito essencial. Eu acho que é uma das etapas mais importantes ali do seu livro, porque mesmo quando a gente acha que não tem ali, que a gente acha que tá perfeito, que não tem nada que possa melhorar, sempre tem, porque a gente tem uma percepção muito diferente ali das pessoas, né, dos leitores críticos, porque a gente conhece a nossa história muito bem, a gente consegue enxergar tudo, mas o leitor crítico ali tem uma visão de alguém que está ali conhecendo o seu mundo, que está conhecendo a sua história, que não sabe muito, então, né, sobre o que vai acontecer nessa história, sobre o seu mundo, ele vai descobrir aos poucos enquanto ele lê, então ele tem uma visão diferente. Como leitora crítica, eu me atento bastante assim ao enredo, né, porque às vezes acontece, a gente começa, eu como escritora sei que às vezes a gente começa colocando tal detalhe de uma certa forma e depois ele acaba mudando, e coisinhas bobas assim mesmo, fulano tava comendo tal coisa e depois ele tá comendo outra. Coisas, sabe, desse nível que às vezes passa despercebido mesmo, mas o leitor crítico tá lá prestando atenção a cada detalhe. Então, a gente vê o enredo, se a personalidade dos personagens condiz ali no começo da história, se as atitudes dele condizem com a personalidade dele durante todo o enredo. Um livro ali de fantasia, se o sistema de magia faz sentido, se como funciona a magia, quais são os limites ali dos personagens, para entender se realmente faz sentido e para trazer ali uma percepção de alguém de fora, né, que nunca leu a sua história e tem um olhar profissional e também importante porque a gente está ali para ajudar a melhorar a história, né, do escritor, mas também o escritor não é obrigado a fazer nenhuma das alterações que a gente aponta ali, né, nossas sugestões, mas a gente sempre, né, com muita educação e cuidado, carinho pela história, a gente tenta ali trazer sugestões e insights, ideias para que sua história se torne a melhor possível, a melhor versão dela. E claro, sem mudar ali o seu tom e o seu objetivo. E também como leitora crítica, eu gosto de também entender qual é a mensagem da sua história, porque eu acho muito importante que toda a história faça ali uma mensagem. Às vezes ela não vai estar ali óbvia, ter, assim, uma mensagem que traga assim sua história. Então também trabalho prestando atenção bastante nisso, nos personagens e como é o desenvolvimento deles. Vou deixar aqui na descrição para vocês mais informações sobre a minha leitura crítica, como funciona a leitura crítica, o que eu faço, e com todas as informações certinhas e valores e tudo mais, os gêneros que eu leio, caso vocês tenham interesse ali de entender mais como que é, ou se vocês quiserem pedir um orçamento assim, por curiosidade, pra saber como que é, eu vou deixar o link aqui embaixo, então eu vou deixar o link aqui pro Projeto Aurora, que realiza serviços editoriais e eu trabalho lá também. A gente faz leitura crítica, revisão, diagramação, então se vocês
tiverem interesse aqui em qualquer um dos dois, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem todas as informações certinhas. Leitora também, eu tive 2 experiências com leitura crítica, que são dos meus 2 livros de Reino de Escarbu, o primeiro e o segundo. O segundo eu ainda não publiquei, mas ele já passou por leitura crítica e foi bem interessante porque as 2 leituras críticas que eu fiz foram bem diferentes. O primeiro livro eu recebi só um feedback geral assim, sobre a história e pontos como enredo, personagens, os 3 atos ali para ver se estava funcionando. E a segunda leitura crítica que eu fiz, a primeira leitura crítica que eu fiz, eu mandei o livro inteiro. Já a segunda, eu fui mandando os capítulos aos poucos. Então, eu recebi ali o relatório de 5, 6 capítulos, mais ou menos. E eu ia arrumando antes de mandar o resto, porque do segundo livro, eu tinha reunião com as leitoras críticas, então elas conversavam comigo, às vezes elas tinham dúvidas e eu respondia. E aí, às vezes, eu tinha dúvidas sobre alguns pontos que elas traziam e elas me respondiam. Então, eu também trabalho assim, com reuniões, então eu acho bem interessante quando você tem esse contato direto com o leitor crítico, porque às vezes ele tem uma dúvida, ou você tem uma dúvida, vocês têm percepções, vocês podem ali trocar, ele pode falar o que ele pensou, e quando você traz ali qual foi o seu objetivo, ele pode ter sugestões ali no momento. Isso aconteceu várias vezes já, quando eu estava sendo leitora crítica, né? Quando eu estava fazendo as reuniões, e às vezes ali na hora com que o autor fala, a gente tem um insight de tipo, olha, isso aqui poderia, né, ter uma sugestão. Às vezes o autor pede uma sugestão do que eu posso fazer aqui. Eu já pedi esse tipo de sugestão também. Por exemplo, você acha que tal coisa funcionaria aqui? E o seu leitor crítico vai falar assim, não, tal jeito, pode te ajudar a ter ali uma ideia melhor do que você pode fazer. Então, eu acho muito legal também ter essa reunião. Eu também trabalho com reunião e acho que ajuda muito porque eles conseguem ter uma troca, conseguem entender, sabe? Se torna um processo mais humanizado, porque só você pegar o relatório e receber ali todos os pontos, às vezes você pode ficar meio desesperado, mas aos pouquinhos, com uma conversa, você consegue entender e também tirar suas dúvidas, que é mais fácil. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenham dado para entender mais ou menos o que é leitura crítica. Se vocês gostarem, eu posso trazer outros vídeos falando isso, contando mais sobre a minhas experiências. E muito obrigada por me acompanhar em mais um vídeo. Beijinhos!